Boa noite, irmãos. Boa noite não, né? Bom dia. Tô nervoso. Mas é um privilégio para mim estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra de Deus para os irmãos. Quero agradecer mais uma vez o convite do conselho, por confiar em nós, né? Por trazer a palavra para vocês. Há um bom tempo a gente já vem ministrando, eu e o Carlos também com os jovens. E hoje nós estamos aqui para poder compartilhar com os irmãos mais um pouco do que Deus tem feito por nós. Nesse primeiro ano, primeiro escola dominical do ano, né? Eu estava pensando um pouco sobre o que trazer como mensagem, não só como uma mensagem de esperança, incentivo, uma mensagem de graça, né? Da parte de Deus, mas também um estudo que vai muito além daquilo que nosso coração quer muitas vezes fazer. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre um assunto ele é um assunto um pouco sistemático, né, das aulas de sistemática, mas que fala sobre o pacto da graça de Deus, não só com as pessoas as pessoas da Bíblia, né, mas também como que isso reflete a nós hoje, na nossa situação, na nossa caminhada que nós estamos, né, nós passamos por diversas dificuldades, problemas, né, nós temos problemas com a política, temos problemas com a nossa seleção, temos problema com diversos fatores, doença, emprego, estamos voltando de uma pandemia, saindo, né, de uma pandemia, e por diversas vezes nosso coração, ele questiona se realmente nós conseguimos enxergar a graça de Deus em situações desse jeito, né? A pandemia foi um longo período onde nós exercemos ali a nossa fé, para poder entender que até mesmo ali nesse momento ruim que a humanidade passou, nós conseguimos e podemos enxergar que Deus pode nos abençoar, pode nos trazer graça, pode nos trazer momentos bons, até mesmo em situações ruins. O mais recente para nós, acredito que seja até para todos, né, o governo sempre vem sendo motivos de muita queixa, muita discussão entre, não só aqui na igreja, mas também em outros ambientes, como o trabalho. Mas será que até mesmo em governos ruins, Deus pode manifestar a sua graça? E é sobre isso que a gente vai falar. Não sei você, não sei o que você passa, não sei da sua vida, queria muito, né? Apesar de sermos igrejas, nós oramos por irmãos que passam por dificuldades, mas cada um, além das dificuldades expostas aqui, né, nas reuniões de orações e para os irmãos, nós temos ainda algumas outras dificuldades particulares, onde nós temos alguns problemas particulares. E essa mensagem é para nós, que muitas vezes desconfiamos que Deus pode realmente trazer graça em situações assim. O ano é 2023, nós temos aí um bom caminho para poder exercer esse pacto da graça de Deus em nossas vidas. E eu vou dividir essa aula em dois períodos. O primeiro vai ser um pouco mais sistemático, né? Nós vamos ouvir um pouco sobre doutrina, sobre o que significa o pacto, o que significa a graça, né? E entendendo esse conceito, nós vamos aplicar ele depois em um texto, o texto lá de Ruth, no livro de Ruth, só que isso só na semana que vem. Hoje nós vamos tratar sobre ele, mas vamos caminhar um pouco sobre a vida de Abraão, e vamos entender um pouco sobre como Deus manifestou ali, ou fez o pacto com Abraão, certo? Você que está conseguindo enxergar aí, ficou bom? O slide ficou bom. O tema é esse, né? Como encontramos graça de Deus neste mundo. Você pode configurar aí o seu título, como você queira, né? Como encontrar graça no meio da dificuldade que eu passo hoje. Como encontrar graça na doença que eu estou tendo hoje. Como encontrar graça de Deus no governo que eu tenho hoje, enfim. Você pode colocar o título que você quiser, mas a ideia será a mesma, porque o fundamento é o mesmo, tá? O texto aí de Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A graça de Deus, ela é manifesta e ela traz salvação a todos. Logo nesse primeiro texto, a gente vai fazer uma oração, mas a gente já consegue entender que a graça de Deus não está somente para nós crentes, mas também para todo mundo. Então, no seu coração também faça essa oração, para que Deus possa estar nos abençoando e nos conduzindo nessa aula, tá bom? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer porque o Senhor realmente se manifesta.
nós, com o nosso coração endurecido, muitas vezes negamos ao Pai a Tua presença, negamos que o Senhor fala conosco, porque queremos resolver as coisas do nosso jeito, ó Pai, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, Senhor, ou como nós achamos que é o melhor. Mas confiamos no Senhor, que essa aula possa ser produtiva, Senhor, no sentido de fortalecer a nossa fé nessa caminhada, ó Pai, mesmo quando passamos por dificuldades, e entender da Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e esteja conosco, ó Pai, nos dando cada vez mais entendimento e perseverança, ó Pai, em acreditar que o Senhor está em todas as situações de nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como encontramos a graça de Deus neste mundo? A primeira ideia que eu quero trazer para os irmãos, ou a primeira doutrina que eu quero trazer para os irmãos, é sobre a graça comum. Esse nome graça comum, ele pode ser refletido em outros estudos, mas da nossa linha que nós cremos, esse é o título, mas a linha pentecostal identifica isso como outra forma, tem um outro título sobre isso, mas para nós, na nossa linha, nós entendemos que a graça comum existe, ela é manifestado por nós, e a ideia sobre a graça comum é que a graça de Deus não está somente para os crentes. Tito falou muito bem isso. Tito, ele traz para nós essa ideia de que a graça de Deus, ela veio para todos, e ele quer trazer salvação a todos. Sabemos que nem todos terão essa salvação, mas ela está aplicada a todos. Todos eles usufruem dessa graça de uma certa maneira. O texto mais conhecido para nós, que traz mais familiaridade sobre essa ideia, Mateus 5,45, que diz: porque ele fez o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. A ideia é exatamente essa. Deus não abençoa somente quem é crente. Deus não abençoa somente aquele que está vindo na igreja todo domingo. Deus não abençoa somente aqueles que estão dedicados à palavra de Deus. Deus abençoa aquele que não está nem aí para Deus também. Deus abençoa aqueles que estão lá fora, nossos vizinhos, que não conhecem Jesus. Deus abençoa os incrédulos. Muitas vezes a gente desconfia, porque aquelas pessoas que não estão na igreja, ou não são da igreja, o salmista fala sobre isso, como o ímpio pode prosperar tanto e nós não. Nós vivemos aqui numa vida bem humilde, bem pacata, onde nós queremos entender por que esse cara ganha tanto, tem um carro bom, tem uma família ali feliz, e ele não é crente. Como essas pessoas conseguem ter essas coisas e nós não? A resposta é a graça de Deus. A graça de Deus não está só para abençoar a gente, está para abençoar também os ímpios, aqueles que não são do nosso convívio, ou que não creem em Deus. O texto que a gente vai caminhar, vocês podem abrir aí, por gentileza também, a Gênesis 4:15 e depois Romanos 2, de 1 a 5. Nós não vamos ler agora, mas eu vou trazer para os irmãos alguns outros textos, mas esse quem achar já pode deixar aí marcado. O texto mais familiar para nós, para entendermos sobre a graça comum, é Salmo 110. Perdão, Salmo 110 não, Salmo 145. Salmo 145, não está aí marcado para vocês, mas é só para prefigurar um pouco mais a ideia aqui. Salmo 145, no versículo 9, diz assim: o Senhor é bom para todos e derrama misericórdia sobre toda a sua criação. O Senhor é bom para todos e derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Independente agora da criatura deste mundo, independente daquilo que Deus criou, não está somente para nós humanos. Deus está dizendo assim, não, a misericórdia de Deus está também sobre as plantas, sobre os animais, sobre a terra, sobre toda a criação dele, existe a misericórdia de Deus, porque ele derrama essa bênção ou essa graça sobre essas pessoas. Mateus 5, o que nós lemos aqui agora, prefigura um pouco sobre isso. Mas além disso, Deus dá alegria também para os pagãos. Atos 14, 16 e 17, ele vai dizer assim: Atos 14, 16 e 17 vai dizer assim:
Nós, no passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimenta um coração alegre. Qual que é a ideia aqui, né? Nós crescemos com um cântico, né? Nós crescemos com um cântico que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E aqui Paulo está falando, a alegria está no coração até de quem não conhece a Jesus. Paulo, no final, né, ele diz, e também alimenta um coração alegre na vida dessas pessoas. Aonde Paulo estava aqui? Paulo estava em Icônio, lembra daquela igreja que não tinha um Deus, onde eles estavam confusos sobre quem adorar, eles não sabiam quem era Cristo, eles não sabiam quem era Jesus. E Paulo vem e prefigura ali a instrução, a ilustração de quem foi Jesus e mostra, olha, desde o passado, Deus cuida de vocês, e Deus dá a vocês um coração alegre. Vocês não conhecem, mas Ele dá para você um coração alegre. Então, um coração alegre não está somente para crente, ou aquele que já conhece a Jesus, como diz o cântico, mas está também no coração alegre daquele vizinho que não conhece a Cristo. Por que ele é feliz, muitas vezes, mais do que a gente, em algumas situações? Por que a família dele sempre está sorridente? Não é só uma questão de personalidade, né? A gente tem muitas pessoas que expressam alegria só de estar perto da gente, porque ele vive sorrindo, vive alegre, né? Porque é Deus quem coloca essa alegria no coração. E não é somente daquele que conhecem a Jesus, mas também daqueles que Jesus quer que essa graça seja manifestada. Então, a graça de Deus está também a todos e aqueles também que não conhecem a Deus. A graça comum, ela faz, muitas vezes, a terra do ímpio frutificar mais do que a nossa. Não preciso abrir, mas Gênesis 65 fala um pouco sobre isso. Gênesis 65, ele traz a ilustração, e depois Mateus cita isso também, né? A ideia sobre a árvore que estava na beira do caminho. Essa árvore na beira do caminho, ele estava num terreno onde não era de um crente, era de um incrédulo. E ali estava tendo uma frutificação, estava tendo uma colheita muito mais saudável do que a do crente. Então, essa é a ideia para nós mostrar um pouco sobre a ideia da graça comum de Deus. O que mais a graça comum de Deus pode fazer por nós? Gênesis 4,15 vai dizer, a graça comum, ela também restringe o mal. Quem conseguiu abrir, por favor, Gênesis 4,15, pode ler. Quem foi Caim? Caim tinha acabado de matar Abel. E ali Caim estava diante da ira de Deus para que ele pudesse ser ali castigado, para que ele pudesse ali ser doutrinado, para que ele pudesse ser ali feito qualquer coisa com ele que não seja uma bênção. Mas Deus vem logo depois e fala para Caim, Caim, você, aquele que te machucar, aquele que te ferir, eu vou ferir 7 vezes mais. Caim acabou de matar o irmão. E ali Deus mostra para ele a graça dele. A graça dele não está naquilo que nós acreditamos ser o verdadeiro. A graça de Deus foge do nosso pensamento, foge da nossa concepção. Caim acabou de matar o irmão. Ele fala, aquele que te ferir, ou aquele que estiver querer guerrear com você, eu vou machucar 7 vezes mais. A graça de Deus, ela restringe o mal também para aqueles que não são da igreja, não somente para aqueles que são da igreja, mas aqueles que estão fora também, os ímpios. O que mais que essa graça comum ela faz? Ela retarda o juízo. Quem pode ler, por gentileza, Romanos 2, de 1 a 5? Quem achou pode ler.
Aqui nós vemos uma clara repreensão, né, do apóstolo Paulo com os judeus, com as pessoas daquele tempo. E aqui a forma como Paulo trata o juízo de Deus, ele é muito interessante. Imagine nós, se nós pecássemos hoje, e nós recebêssemos a condenação ou o juízo de Deus agora nesse momento que nós pecamos. Isso seria dificultoso para nós. Nós talvez não estaríamos mais aqui. Mas o juízo de Deus, ou a graça de Deus, sobre esse juízo daquilo que nós fazemos, pecamos com Ele, a graça comum de Deus, ele retarda esse juízo. Aqui Paulo está trazendo essa ilustração para nós. Se Deus trouxesse, se não fosse a misericórdia de Deus nos seus pecados, naquilo que você faz, vocês não estariam aqui hoje. Mas sim pelo seu retardo, aquilo que Ele faz por conta da graça dEle, e não porque Deus demora, não porque Deus ele está sendo muito bonzinho. Ele está sendo gracioso realmente em conceder misericórdia. O nosso coração pecaminoso, todo momento quer pecar. E se nós recebêssemos todo momento que pecamos o juízo de Deus, a gente tinha muito mais consequências do que temos hoje. Mas graças ao Senhor, Ele retarda esse juízo, para que nós não sejamos levados a esse juiz, né, levados diretamente ao juiz justo, né, que condena ou traz logo de cara que nós pecamos o juízo dele. Então, assim como homens bons recebem coisas boas de Deus, homens maus também recebem coisas boas de Deus. Pode passar, por favor. Um outro plano para que nós entendamos, além da graça comum de Deus, que está manifestada a todos, nós temos também o pacto da redenção. Ou seja, nós temos a graça comum e temos o pacto. Esse pacto da redenção, ele foi escrito em todo o decorrer da Bíblia. O que ele significa? O pacto da redenção é a forma como Deus tratou a humanidade após a queda, tendo em vista que esse pacto já existia antes mesmo da queda acontecer. Qual que é a ideia? Hebreus 13, 20 e 21 diz assim, é o texto que está em cima. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês de todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. O texto continua. Qual que é a forma desse pacto de redenção? Agora sim, Salmo 110... Salmo 110, ele vai dizer assim, de 1 a 4, perdão. Salmo 110, de 1 a 4. O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e exponha debaixo de seus pés. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião, e você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas, e sua força será renovada a cada dia, como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Um texto um pouco confuso, mais para frente nós vamos voltar nele. Mas o que está acontecendo aqui? A palavra Senhor aqui é o Yahvé. É o nosso Deus que nós conhecemos, Yahvé. Só que o salmista, ele cita um outro Senhor. Ele diz, o Senhor disse ao meu Senhor. Esse Senhor, isso também configura a um ser celestial. Alguém que nesse período, esteve conversando com Deus nesse período. Essa é uma conversa entre os celestiais, né, entre Deus, o Filho e o Espírito Santo. Mostrando que essas pessoas, na eternidade, eles já conversavam. Ou seja, eles já tinham um pacto, eles já tinham ali, eles conversavam sobre algo que iria acontecer. O pacto da redenção é exatamente isso. É aquilo que os celestiais, a Trindade conversou no passado, antes mesmo de nós existirmos, sobre como caminharia a humanidade. O pacto de redenção sobre Jesus Cristo, sobre o que Ele faria, sobre a morte que Ele teria, isso já estava combinado no passado, antes mesmo de nós existirmos. Essa é a conversa do salmista, e aqui ele coloca para nós esse tratado que eles estão fazendo nesse passado, e ele coloca uma pessoa interessante aqui nesse meio, né? Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque,
agora, ele, pela segunda vez aqui na Bíblia, ele é citado. E quando nós lemos ele sempre aparece e some da Bíblia. Centenas de anos depois, ele volta, retorna, e nós vamos ver um pouco mais sobre ele lá em Hebreus, mas não agora. Mas nós vamos entender um pouco sobre como foi importante ele existir e o pacto que ele fez com Abraão, né, para trazer essa redenção. Para poder mostrar e ilustrar um pouco mais sobre esse pacto da redenção que foi feito na eternidade, abram lá Efésios 3, 8 a 9. Efésios 3, 8 e 9 diz assim: Ainda eu, seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo de que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O que seria este oculto desde o princípio? Qual é o plano de Deus desde o princípio? Qual é essa conversa, né, que Deus estava tendo desde o princípio e que Paulo identificou aqui e pôde explicar para nós? Esse plano é o plano de Deus que foi revelado. O título, né, de Efésios 3, ele fala, o plano de Deus revelado, aquilo que Jesus Cristo iria fazer pela humanidade. Isso que Jesus Cristo iria fazer pela humanidade já estava escrito muito antes de nós nascermos. Esse plano ele é eterno, sempre existiu nos caminhos de Deus. A inclusão, aqui nesse caso de Paulo, né, a inclusão dos gentios no plano da salvação de Deus já estava no pacto celestial. Aqui os gentios não estavam querendo, os judeus não estavam querendo receber os gentios nesse plano de salvação. Mas Paulo diz, esse plano de salvação já está, o plano de salvação para os gentios já está escrito muito antes de vocês criarem as suas próprias leis. Esse plano de salvação, de redenção, já existe há muito tempo atrás. Agora em Hebreus 10, podem abrir lá, Hebreus 10, 5, nós vamos caminhar por uns bons textos, tá, irmãos? Uma corrida bíblica aí. Quem achou, por favor, não precisa ler até o 16. Pode ler até o 9. Do 5 ao 9. Quem achou, pode ler. Eis aqui estou, no outro livro que está escrito na mão, para fazer o Deus da tua depois de ser, como assim, sacrifício de oferta não fizesse, nem voltar para a coração deliberada, nem comigo se deliberada, pois que se oferece sempre a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer o Deus, a tua vontade. Aqui, a carta aos Hebreus está mostrando sobre o sacrifício de Cristo. E esse sacrifício de Cristo, ele se torna um pouco intrigante, né, para alguns, aqui nesse ambiente, porque ele cita o Salmo 40. E o Salmo 40, ele mostra que esse plano de redenção, ou o sacrifício de Cristo daquilo que ele fez, ou o plano não só de redenção, mas de encarnação de Cristo, já estava prefigurado, ou já estava sido feito o pacto muito antes deles aqui começarem a escrever essas leis, ou essa forma como eles estavam entendendo aqui o sacrifício. O sacrifício de Cristo, aquilo que ele fez, a sua redenção, a sua encarnação, isso já era um plano celestial que muito tempo atrás já estava combinado entre os seres celestiais, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 2 Timóteo 1, 8, 9 vai dizer sobre isso, porque este era o seu plano desde os tempos eternos. É o texto aí de baixo. Mas não só 2 Timóteo. Vá lá em Apocalipse 13, 8.
tio que gosta do Apocalipse aí. Apocalipse 13, 8. Lê para nós, tio. Aqui, olha como que isso intriga um pouco a nossa vida, né? No final ele diz, aquele que foi morto antes da criação do mundo. Ele está falando de Jesus, mas ele já tem um combinado dizendo que Jesus já foi morto antes dele mesmo estar aqui na terra. Jesus ainda não estava aqui na criação, Jesus estava na criação do mundo, mas ali ele já estava sendo falado que ele seria morto. Aonde está esse plano? Como foi feito esse plano? Esse plano de redenção já existia, antes mesmo de nós existir. Jesus, ele foi morto antes mesmo de nós entendêssemos como pessoas hoje, como nós entendemos as pessoas da Bíblia no passado, no Antigo Testamento, antes mesmo de Adão, no seu primeiro contato ali com Deus, Deus já tinha um filho que seria morto no seu plano. Aquele que foi morto antes da criação do mundo. O plano eterno, aqui descrito, ele pode dizer com autoridade que o Cordeiro foi morto, pois o plano ou o pacto da redenção foi concebido na eternidade. Essa é a forma como nós devemos entender. Devemos entender que a graça de Deus não só é comum para todos, mas a graça de Deus também é um plano eterno, que sempre esteve com Ele e sempre estará com Ele, porque esse é um pacto de redenção. Quando nós falamos sobre as dificuldades desse mundo, quando nós falamos dos problemas desse mundo, nós queremos limitar somente nesse período de vida que nós temos. E nós muitas vezes esquecemos do que Deus fez no passado. E nós não conseguimos nem pensar naquilo que Deus pode fazer no futuro, porque não vem na nossa mente. Nós planejamos, nós podemos fazer isso e aquilo, mas a resposta ou aquilo que vai acontecer pertence a Deus. E a sua vida, a sua passagem aqui nessa terra, já foi definida por Deus. Se Ele já, desde o passado, já tinha no seu plano a morte do seu filho, quanto mais vocês que são filhos dele. Será que Ele não tem já um plano traçado para a sua vida? Será que Ele não sabe das consequências que você pode sofrer se você fizer certas coisas? Ele sabe das suas ações, sabe das suas atitudes. O que nos cabe agora é mudar um pouco a nossa visão. A nossa visão de que a graça de Deus já existia desde os tempos eternos e ela vai continuar existindo para a nossa vida hoje. Esse pacto não foi hoje que aconteceu, não está sendo agora comigo falando, já existiu há muito tempo atrás. Ele teve um início, o início foi na eternidade, e a eternidade não tem um início, sempre existiu. Pode passar, por favor. Para nós entendermos sobre isso, sobre o pacto, sobre a graça comum de Deus e sobre o pacto da graça de Deus, né, sobre o pacto da redenção, é que nós agora conseguimos entender sobre o pacto da graça de Deus sobre a nossa vida hoje. E nós vamos usar uma pessoa muito peculiar que é Abraão, mas só para prefigurar um pouco para vocês, só para explicar um pouco para vocês o que seria o pacto de graça. O pacto de graça começa a ser manifestado por nós no pior dia da humanidade, antes da morte de Cristo. Aonde? Onde o pecado pela primeira vez entrou no mundo. Ali em Gênesis 3, 8, 15, vai falar sobre o proto-evangelho, ou as consequências, a consequência que Eva e Adão ia ter por ter pecado. E ali ele consegue colocar uma pitadinha ali, ou a semente desse evangelho no coração de Adão, para que ele entenda que a graça de Deus também vai ser manifestada no decorrer da sua linhagem, da sua família. O pacto da graça no Antigo Testamento ele foi configurado em algumas pessoas, ou seja, existiu algumas pessoas que eram esses mediadores. Existiu Adão, existiu Noé, existiu Abraão, Moisés, Davi, e esses foram aqueles que Deus usou para trazer salvação para aquele povo. Noé, ele foi ali uma pessoa fundamental para trazer salvação para os seus filhos. Noé, Abraão, Moisés, todos eles, se vocês depois têm aqui os textos do chamado deles, né? O chamado, quando Deus chama eles para ser pessoas que vão salvar a humanidade, que vão salvar pessoas, Deus chama essas pessoas para ser os mediadores dessa graça. Ele coloca essas pessoas para serem
essas pessoas que vão levar a graça de Deus para outros, trazendo a elas a salvação em algumas situações. Quando eu falo salvação aqui por meio dessas pessoas, não estou dizendo a salvação em Cristo Jesus na eternidade, mas sim livrando elas de alguma coisa, de algum ocorrido. Moisés tirando o povo do deserto, Noé com o dilúvio, enfim. Essas pessoas foram esses mediadores do pacto da graça de Deus. Lá em Gênesis 3, 8, 15, podem abrir lá? Nós vamos ler só um deles, né, desses mediadores, antes de falarmos sobre Abraão. Mas Gênesis 3, 8, 15, 3, de 8 a 15, ele diz assim, eu vou ler para os irmãos. Aqui já aconteceu a queda, e agora está vindo o juízo de Deus para a vida dos homens, aqui de Adão e Eva. 8 diz assim, quando soprava a brisa no entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhes disse que estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que fizestes ou o que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. E você se arrastará sobre o próprio ventre e rastejará no pó enquanto viver. E no final, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e os descendentes dela. E ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Lembre-se, Deus está falando com Adão e Eva somente. A queda aconteceu somente com Adão e Eva aqui. Mas Deus dá a sua pitadinha de graça nessa mensagem de juízo. Como que ele faz isso? Adão já poderia ficar muito surpreso ou muito alegre de receber esse juízo. Por quê? Porque para Adão, um pouco atrás, Deus fala assim, não, você agora vai morrer. Agora você vai conhecer a morte, porque você comeu do fruto. E aqui no versículo 15 ele diz que entre a sua descendência e o descendente dela, Deus está mostrando para Adão e Eva que eles não vão morrer naquele momento, mas sim que viriam descendentes deles. Ele não sabia que iria ter filho, ele não sabia que ele iria ser pai, mas Deus dá a sua pitadinha de graça, mostrando para eles, olha, vocês vão receber a graça de também ser pais, descendentes, vocês terão filhos. E a inimizade aqui, por isso que nós chamamos de proto-evangelho, porque o proto-evangelho, ele já traz a mensagem, a esperança do evangelho em toda a Bíblia. A primeira vez que o evangelho foi pregado foi aqui nesse texto. Farei que haja inimizade entre você e entre a sua descendência e a descendente dela. E ele, quem? A descendência de Eva, pisará a serpente ou ferirá a cabeça da serpente. Jesus já está sendo aqui figurado, mostrando para eles que existirá alguém que irá nos trazer essa esperança, alguém que vai pisar a cabeça da serpente. O evangelho estava sendo pregado para Adão, nesse período, aqui, mostrando para ele essa graça de Deus. Pode passar. Agora, esse pacto da graça com o mediador da graça, Abraão. Abraão foi escolhido não porque ele era uma bênção, mas ele foi escolhido, ou chamado, para ser uma bênção. Talvez a gente pense, né? Não, Deus não me escolhe porque eu realmente sou um pecador, porque eu não faço certas coisas na igreja, porque a minha vida não é realmente uma vida que dá bons testemunhos, não dá bons frutos. Com certeza, essas coisas são relevantes para que a gente possa assumir certos compromissos na casa de Deus. Mas observe, Abraão era de um povo que estava vacilando com Deus. E Deus vem diante de Abraão e escolhe ele para ser alguém que seria uma bênção. Em Gênesis 12, de 1 a 9, quem achar pode ler, por gentileza, daqui a pouco, né? Gênesis 12, de 1 a 9, vai falar sobre esse chamado. Abraão foi chamado do Ur dos Caldeus, e ali ele está sendo chamado não porque ele é alguém legal, não porque é alguém que realmente está
sendo uma bênção no meio do povo, mas ele foi chamado para ser uma bênção no meio do povo. E a resposta de Abraão ali vai determinar agora esse pacto da graça com a humanidade. Gênesis 12, 1 a 9, quem achou pode ler, por gentileza. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E logo tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que apresentaram em Arã, partiu para a terra de Canaã. E lá chegaram, atravessou Abraão até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei à tua descendência esta terra. Ali ficou Abraão a lutar ao Senhor e apareceu. Passando dali para o monte oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Betel. Aqui temos dois chamados e duas formas como Deus está manifestando a graça dele na vida de Abraão. O primeiro deles é Deus falando para Abraão que ele seria uma bênção. Pensa você, pecador, recebendo esse chamado de Deus. Fala, Deus, como é que eu posso ser uma bênção? Eu sou um pecador. Não tem como. Eu não consigo, não entra na minha cabeça. A minha vida é difícil. E outra, você será descendente, você será pai de muitas nações, de muitas pessoas. Abraão, ele podia ter filhos, mas sua esposa não. E na hora que ele recebe essa fala de Deus, ele já começa a entender, fala assim, não está sobre o meu controle. Mas mesmo assim, Abraão, ele começa a vacilar um pouco na sua fé. Um pouco mais para frente, nos textos aqui sobre Abraão, ele desconfia até mesmo de Deus e questiona Deus. Fala, olha minha esposa, a minha esposa não pode ter filhos. Não tem como eu ter uma descendência. Não tem como eu ser pai de muitas nações. Não há como acontecer isso, mas os planos celestiais de Deus acontecem em situações que a nossa mente não consegue captar. A nossa mente não consegue configurar na nossa frente. Não, realmente, por conta dessa lógica, eu acho que vai dar para acontecer. Por conta do meu plano, por conta da minha expertise, eu acredito que isso realmente vai acontecer. Um trabalho bom vai aparecer, um marido legal vai estar disponível para mim, a minha família, os meus filhos serão sempre uma bênção, eles nunca vão dar problema para mim. Nós não conseguimos imaginar muitas vezes essas situações, porque Deus ele coloca a semente, ele simplesmente coloca a semente e deixa que nós, em medida de fé, acredite que ele pode realizar essa graça sobre a nossa vida. Ele dá a pitada, ele coloca ali a sementinha, ele coloca ali a forma, apenas a sementinha. E quem vai fazer germinar é o próprio Deus, mas depende da nossa fé. Nossa fé vai impulsionar ou vai caminhar para que isso realmente esteja enraizado no nosso coração. As dificuldades da vida aparecem, os problemas da vida aparecem, mas como nós enxergamos o nosso Deus, ou a nossa cosmovisão sobre o que Deus é que vai nos trazer paz, consolo, vai nos trazer conformidade sobre as dificuldades da vida. Se nós não pensamos que Deus pode fazer algo em situações ruins, então nós não devemos crer em Deus, no próprio Deus. Porque Deus está mostrando, não foi só para Noé, não foi só para Abraão, foi para os outros mediadores, e hoje também se aplica a nós. Nós devemos crer que Deus pode manifestar sua graça em momentos ruins. Aqui, Deus não faz o chamado de forma direta. O chamado desse pacto da graça vem de forma progressiva ou de forma orgânica. Orgânica porque o sentido aqui realmente é a semente que é plantada.
Quando você planta uma semente, ela não cresce de uma hora para outra. Você tem que esperar, você tem que regar, você tem que colocar ali alguns nutrientes para que essa planta cresça, que ela se desenvolva. Você não sabe se ela vai dar bons frutos. Você, por fé, você plantou. Você coloca ali e fala, não, daqui uns 10 anos vai dar muita manga esse pé. Você não pensa nisso. Você simplesmente quer que as coisas sejam plantadas e logo aconteça. Nosso coração, ele caminha para esses lados. Mas Deus não trabalha desse jeito. Ele planta a semente e ele espera organicamente que isso vai crescendo conforme a vontade dele. E não do jeito que nós queremos. Depois que Abraão teve esse chamado, ele começa ali então agora a acontecer uma situação diferente. Nós falamos desses 5 mediadores da fé. E agora nós vamos caminhar para um próximo mediador da fé. Você, conhecendo a Bíblia, com certeza já tem em mente quem seria. Mas pense só com você, não dê spoiler para o seu vizinho aí. Voltando para o texto lá de Salmo 110, não precisa voltar, né, mas que vocês lembrem, apareceu um homem chamado Melquisedeque. E esse pacto da graça, ele é fundamental para prefigurar um próximo mediador dessa fé, uma próxima pessoa que vai mediar essa fé, através dessa pessoa. De que jeito? O pacto da graça hoje, ele nos é revelado um novo mediador dessa graça. Olha em Gênesis 14. Gênesis 14, 17 e 20, é a seguinte situação. Abraão, ele saiu da sua terra, ele estava com Ló, sua família também. E Ló, ele é sequestrado e ele é levado cativo junto com o seu povo, seus bens, por um outro povo. Abraão soube disso e Abraão vai resgatar Ló junto com seus bens. E ali Abraão trava uma guerra infindável, trava uma guerra muito difícil naquele tempo. Depois que ele vai para essa terra para resgatar Ló, para resgatar os bens de Ló e trazer sua família de volta, ele tem um encontro com Melquisedeque. Aqui é a primeira vez que esse homem aparece na Bíblia. No 17, eu vou ler do 17 ao 20, diz assim: depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu a seu encontro no vale de Savé. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derramou seu sangue por você. Então, Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Olha a ideia aqui. Aqui nós estamos entendendo que o maior abençoa o menor, e o menor aqui está pagando tributos ao maior. Isso também já é uma forma do evangelho ser pregado. Melquisedeque aqui, alguns acreditam até mesmo que ele é uma epifania de Cristo, ou é um Cristo que foi plantado ou foi solto aqui na Bíblia, um personagem que foi solto aqui na Bíblia para que nos remeta a Cristo de certa forma. Melquisedeque é essa pessoa. Melquisedeque, ele apareceu aqui e ele diz que ele serve um Deus Altíssimo. Mas só que Abraão, que estava crescendo, estava tendo seu povo ali agora em grande número, Deus chamou ele para ser uma bênção. E nós encontramos agora alguém que é muito mais abençoado do que ele, alguém muito maior do que Abraão. Melquisedeque era rei de Salém, e ali naquela época havia esse costume de que o maior abençoa o menor, e o menor paga ali o dízimo para aquela pessoa. Isso é muito cotidiano para nós hoje, né? Nós fazemos isso porque Deus nos abençoa, por muitas vezes. Jesus Cristo nos abençoa, nós estamos falando sobre a graça. A graça de Deus está em todo o tempo na nossa vida. E nós viemos aqui com décimo, com dízimo, né? E entregamos tributo para esse Deus também. Não estamos entregando para a igreja. A igreja é apenas um mediador também dessa graça, mas estamos entregando porque nós cremos em Deus. E sabemos que através dessa bênção nós agora podemos entregar esse tributo com alegria. Porque não é para a igreja, nós estamos fazendo isso para Deus. Então existe esse Senhor Melquisedeque. Salmo 110, mais uma vez, ele diz: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pode passar. Então ele fala aqui em Gênesis,
fala em Salmos centenas de anos depois, e depois de mais centenas de anos ele foi aparecer só em Hebreus. Mas ele vem em Hebreus para poder nos explicar e para poder nos trazer a ideia ou quem seria esse outro mediador. O pacto da graça em Hebreus 7,7 diz assim: sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Agora, esse mediador, descrito aqui em Hebreus, não está mais falando de Melquisedeque, mas é a mesma ideia citada aqui em Gênesis. E Hebreus ele diz, aqui agora existe um mediador, existe alguém que abençoa, e ele é superior a quem é abençoado. De quem que ele está falando? Vocês estão lá em Hebreus 7? Vamos para lá. Hebreus 7, ele vem explicar a existência de Melquisedeque. Ele vem explicar o porquê Melquisedeque existiu. E por que criou-se tanta dúvida sobre isso. A dúvida aqui no texto de Hebreus era que sobre Jesus ser realmente esse sacerdote que abençoa. Qual que era a dúvida? Um sacerdote, depois das leis de Moisés, um sacerdote, aqueles que poderiam fazer o sacrifício para o povo, ele deveria ser da tribo de Levi. Hebreus vem e diz, não, existe um sacerdote que não é da tribo de Levi. E aí o povo entrou em confusão. Como pode alguém oferecer esses sacrifícios não sendo da tribo de Levi? Não tem como, não pode. Sempre foi da tribo de Levi, foi Deus que ordenou, está nas leis de Moisés. É ele quem fez isso. Mas aqui em Hebreus 7,7 ele diz que essa lei sobre esse sacerdote que agora fez o sacrifício eterno, ele não segue a lei de Levi. Ele segue a lei de Melquisedeque, antes de Levi. E por isso ele tem agora toda a autoridade para poder fazer um sacrifício e um sacrifício eterno. Só Jesus, que veio da tribo de Judá, não veio da tribo de Levi, poderia ser essa representação. E aqui está o próximo mediador dessa graça, Jesus Cristo, que nos pôde trazer agora a salvação por meio do seu sacrifício. Ele não é da tribo de Levi, mas é da tribo de Judá. Não estava nos planos e nas leis de Moisés, mas estava nas leis de Melquisedeque naquele passado. Abraão ofereceu ali o 10ª parte para aquela pessoa. Para Melquisedeque, é dessa lei que Jesus Cristo veio, para que ele pudesse hoje ser a representação ou o mediador dessa graça hoje para nós. Jesus Cristo é o 6º mediador dessa graça, nesse estudo que nós estamos tendo. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aquele que se aproxima de Deus por meio dele. Essa graça estava nos planos da redenção, estava no pacto da redenção muito tempo atrás. A confusão de Hebreus existiu porque existe dureza no coração de muitas pessoas. Mas Deus vem e mostra para nós que a graça de Deus é infindavelmente melhor do que qualquer situação ou qualquer dificuldade que nós passamos neste mundo hoje. Porque ela não está sendo feita apenas em um momento específico da sua vida. Ela já foi escrita na eternidade. E ele sabe muito bem daquilo que nós passamos, das dificuldades que nós temos. E ele já determinou isso, mostrando para nós que esse plano, essa forma de redenção de Cristo Jesus, é o plano dele. Não está nas nossas forças. Não é por suas ações que você é salvo, mas você é salvo pela graça de Deus. Se fosse por nossas ações, ou as nossas formas de agir, ou aquilo que achamos que é certo a ser feito, nós não alcançaríamos o céu. Mas o céu, hoje, é possível porque Deus manifestou sua graça nessa eternidade, nesse plano celestial que ele fez. Dessa forma, o pacto da graça desse mediador termina em Cristo. O pacto da salvação. Porque essa graça ela pode ser continuada. O pacto da graça, pode passar, por favor.
Ele termina em Cristo como mediador, mas ela começa em mim, agora neste mundo. De que forma? Cristo é anunciado pela minha fala. Cristo, ele deve ser anunciado pelas mensagens que eu mando. Ele vai trazer a salvação e a graça da salvação para essas pessoas através daquilo que eu falo. É Ele quem garante a salvação. Mas a graça está agora comigo. De que forma? Não tenha medo. Aqui em Gênesis 15, 1, 6, 15, 1 e 6, diz assim: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Deus nos dá a graça, mas cabe nós crermos para receber essa graça. Deus plantou a semente no seu coração. Plantou a semente ali do evangelho no seu coração. Agora cabe nós acreditar por fé que esse mundo será passageiro, que esse mundo, mesmo com as aflições, será passageiro, que esse mundo, mesmo com as dificuldades financeiras, será passageiro. A mensagem de Cristo não morreu somente com Cristo naquilo que Ele fez. Ela continua, ela repercute, porque ela é eterna. Agora essa graça estando em mim, a graça de Cristo estando em mim, é que Gálatas vai falar. Gálatas 3, 6, 7 diz: da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Aqui o texto de Gálatas está mostrando para os gentios, aqueles que não estavam seguindo a Deus, são aqueles desviados, mostrando para eles: olha, agora vocês podem ser considerados filhos de Abraão, porque esse plano de ser filho de Abraão está muito, muito antes daquilo que vocês entendem como lei hoje. Vocês, não significa, os judeus naquela época falaram assim: não, para ser filho de Abraão tem que ser de sangue, tem que ser alguém que nasceu da linhagem. Estamos aqui repercutindo, tem que ser de sangue. E Paulo falou assim: não precisa. Você crê no que Abraão fez? Abraão creu e foi justo, foi considerado justo. Hoje você agora pode ser considerado um filho de Abraão, porque você agora pode crer nesse Jesus Cristo que nos trouxe a graça de Deus. Todos hoje têm acesso a essa graça de Deus, mas depende da nossa crença em Jesus Cristo. Depende daquilo que nós fazemos. Então a graça de Deus, ela começa também em mim, porque eu agora posso pregar sobre essa graça. Posso falar dessa graça, mas eu preciso crer que Ele vai fazer alguma coisa, que Ele vai fazer algo na vida daquele para quem eu estou pregando. Pode passar. E por final, a graça de Cristo não está somente em mim, mas também está em você. Olha o efeito dessa graça na vida de Abraão, citado lá em Gálatas. Gálatas 3,14 diz: por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Hoje, nós podemos levar essa graça para aqueles que não conhecem a Cristo. A graça de salvação pode ser para todos. A graça está com você. A graça está na sua forma de agir nos grupos de WhatsApp. A sua graça está na sua conversa paralela ali no seu trabalho. A graça de Deus está manifestada na conversa com a sua vizinha. A graça de Deus ela pode ser manifestada de diversas maneiras para poder trazer a outras pessoas também para a salvação. Como você é um mediador dessa graça hoje? Se você é aquele que só enche o WhatsApp de vídeos, você tem nesses vídeos está mandando algum vídeo de graça? Quando você tem muitos amigos na faculdade, você tem sido aquele que espelha graça para esses amigos? Ou você só conversa com aquilo que convém a eles? Fala sobre mulheres, fala sobre carro, fala sobre... É isso, vamos conversar sobre isso. Quero ser inserido nessa turma. No seu trabalho, você realmente espelha graça fazendo aquilo que é certo e justo? Ou você apenas dá aquele jeitinho brasileiro de fazer menos trabalho e ficar mais tempo folgado? A graça não está só em mim, mas está também em você. Aquilo como você age, ou como você age com a humanidade, vai revelar a graça de Deus. E como você pode ter fé hoje, nas situações que nós vivemos hoje, nos problemas que nós temos hoje. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Sabe o significado da palavra todas em hebraico? É todas. Não tem significado. Ela está dizendo todas as coisas. É tudo. Não é somente a minha forma de falar. A minha forma de falar, ela pode abençoar outras pessoas. Não é somente o meu trabalho. Não é somente a minha dificuldade, a minha doença. Não é somente a minha vida financeira. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão cooperar para o bem da sua vida hoje. Independente de governo, independente de líderes, independente de situações, todas as coisas vão cooperar para o bem. Basta você crer. Abraão creu e foi considerado justo. E aqueles que creem em Abraão também podem ser considerados justos. Basta nós cremos. Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Em temor e em grande temor, né? Ele chegou a pregar o evangelho. Eu tenho quase assim, a minha palavra e a minha pregação não constituíram palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, aqueles que manifestam a servir de Deus, eles pregam o evangelho, e para ter uma autenticidade desse evangelho, ele tem que ter o temor de Deus dentro do coração, mas tem que ter também o poder de Deus no coração. Para que haja manifestação, não precisa aquilo que vai falar. Então é interessante que ele fala assim, ele só que esse poder que eu manifestei, os príncipes desse mundo não tem. Né? Então, quer dizer, eu não me considero melhor, mas eu sou menor, então eu fico fraqueza e temor. Mas dependente do Espírito Santo de Deus. Né? Aí depois ele fala assim, ó, como é que ele fala aqui? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra nas coisas e cai nas profundezas de Deus. Então, eu posso falar agora, quando eu venho com você, eu vim nesse temor, e nessa através do Espírito de Deus, para que eu possa pregar a vocês e que vocês entendam, né, essa pregação. Aí ele fala assim, aí o que ele falou? Tem um verso 9 aqui, no verso 23, as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, e não subiram no coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado. Né? Então, como às vezes, eu estou na faculdade, às vezes nós estamos em tantos outros lugares, mas como é que eu falo o amor de Deus, sendo que o coração está cheio, né? Está cheio do quê? Então, está cheio das coisas desse mundo aqui. Então, se o nosso coração estiver cheio das coisas de Deus, com o poder de Deus, quando nós falarmos, nós vamos falar o precipitar das coisas celestiais, né? Das maravilhas que Deus tem proposto para nós. E nós vamos falar de tal forma que isso vai chocar o coração da pessoa, vai trazer medo, né? E esse temor de Deus no coração das pessoas. Então, por que o nosso coração está cheio? Né? Então, se ela realmente estiver cheia da palavra de Deus, das coisas celestiais, certamente quando a gente for falar, isso vai fluir como mel, né? Isso vai fluir como um alimento no coração das pessoas, e as pessoas vão querer saber, né? Poxa, qual a razão da sua fé? Poxa, você fala assim com tanta autenticidade. Até um dia eu achei interessante, um dia nós estávamos conversando com o pessoal, passando um dia com a família, conversando. Aí depois de semanas, o meu cunhado, a pessoa perguntou, mas o seu cunhado lá, ele é bacharel em alguma coisa, ele tem conhecimento. A gente fala, mas então, às vezes as coisas de Deus vai fluir, né? Mas o que ele falou tem tudo, né? Tem uma coerência e tal, principalmente as coisas espirituais do cara, também é espiritualmente, né? Então, quer dizer, as nossas palavras têm que ser centradas, baseadas em tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, né? E aí, quando a gente for transmitir o nosso Evangelho, né? Essa graça de Deus, que é para todos, né? E nós possamos ter essa ousadia nesse temor e nesse tremor, para que quando nós falarmos, né? Aquilo que nós falarmos soa bem no coração e a necessidade do coração humano da pessoa, né? A pessoa possa ter, poxa, eu sou miserável. O dia que você falou, rapaz, eu sou miserável, né? Eu dependo dessa graça aí. E que as pessoas possam entender isso aí. A mensagem para nós é essa, para que o ano de 2023 seja mais nós como mediador dessa graça do que nós de mediadores de fake news, mediadores de qualquer outras situações, qualquer outras coisas, conversas chulas aí por aí,
que não edificam e não traz também bênçãos para outras vidas, né? Que sejamos esses mediadores dessa graça também hoje, né? Levando essa graça de Deus. Mais alguém, irmãos? A gente vai orar. As pessoas que marcou bastante para mim é a questão da Deus manifestar a graça deles para as pessoas ímpias, né? Deus abençoa os ímpios. E às vezes que a gente, eu mesmo, às vezes fica olhando assim para algumas pessoas, algumas famílias, né? Às vezes as famílias que não têm um compromisso com Deus se reúnem e parece que está tudo certinho, os filhos estão ali certinhos, naquela alegria, parece que está com paz no coração, aquelas coisas, e a gente fica vivendo um dia a dia, lutando contra tantas coisas, né? Dificuldade, e servindo a Deus, e a gente vê essa diferença. A gente para olhar para essas coisas, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia e fala para a gente pensar nas coisas lá de cima, né? Não nas coisas aqui desse mundo. Se nós formos focar só neste mundo aqui, as coisas deste mundo, a gente vai ficar assim, nós seremos, como de Paulo diz lá, os mais miseráveis dos homens. Nós fosse esperar só nas coisas dessa vida, nós seríamos infelizes aqui. Mas a gente, mesmo passando por dificuldade, por lutas, a gente vendo os ímpios sendo também abençoados por Deus, a graça de Deus se manifestando tanto para o crente como para os ímpios, que a graça se manifestou para todos, igual você falou, né? Jesus Cristo ele veio para o mundo inteiro, ele não veio só para determinadas pessoas. A graça era estendida para todos. Mas existe felicidade, a perfeita felicidade ela só vem, né, quando ela é completa, né? Ela vem em Jesus. A felicidade que vai trazer naqueles momentos de tristeza, de dificuldade, de luta, de doença e desemprego e tanto mais. A gente vê as pessoas passando esses momentos de alegria. Aparentemente estão bem, mas está naquela felicidade. Mas no momento de provação, no momento que venha um desemprego, venha uma desilusão na vida, uma adversidade, essas pessoas se desesperam. E nós não, porque nós temos esperança. Mesmo que tudo aqui se corrompa, como diz lá, mesmo que não haja fruto na videira, né? A gente se alegra em Deus. Mesmo na dificuldade da vida, em qualquer situação, o crente ele se alegra em Deus, independente das circunstâncias. Porque nós olhamos para cima, nós temos esperança, né? Quando tudo parece fechado, as portas todas fechadas, a gente vê a porta dos céus aberta. Quando Estevão estava ali sendo apedrejado, né? Ele viu os céus abertos para ele, né? E essa é a nossa motivação. Independente das circunstâncias. Parece que as pessoas estão vivendo mais felizes que a gente, mas não importa. A nossa felicidade ela já é aguardada lá nos céus, né? Tem. Da bênção da salvação, não. Não, exatamente. Para aqueles que são filhos de Deus. Deus ainda concede, Ele é justo nesse ponto, né, de conceder bênçãos para aqueles que estão seguindo a Ele. Mas agora a gente coloca em pé de igualdade com aquele que não conhece a Cristo. E nós nos deparamos com alguém que está sempre prosperando, nós falamos, e agora? Deu também. Exatamente. Então, assim, ele dota outras pessoas, ou dá o dom para outras pessoas também, serem prósperas, serem frutíferas, terem bastante filhos, terem condições financeiras. Toda a ideia terrena é para ambos. Todas as propriedades terrenas, as coisas terrenas, são para ambos, os crentes e os não crentes. Eles podem ter qualquer coisa. Só que as celestiais, ele é só dedicada àqueles que são filhos. Os temporais, exatamente, as temporais, essa é a ideia. Mais alguém? O que você vai
Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer porque o Senhor tem sido e sempre foi, ó Pai, o nosso mediador da graça. Obrigado, ó Pai, porque o teu sacrifício nos trouxe hoje esperança. Sabemos que podemos confiar no Senhor em diversas situações da nossa vida, ó Pai, que nos fazem vacilar. O Senhor tem esse poder, Senhor, de nos mudar, nos transformar e nos trazer de volta, ó Pai, para a realidade do Senhor. Que a nossa visão nesse ano de 2023 possa mudar no sentido, ó Pai, de enxergarmos a Tua graça em todas as situações. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estamos aqui porque Te amamos. E sabemos, ó Pai, que independente se for aqui, nessa vida passageira ou na eternidade, as coisas vão ficar bem. Que o Senhor coloque essa vontade e esse desejo em nossos corações. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, e nos trazendo cada vez mais essa graça. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado.